Você adora esse passatempo maravilhoso dos jogos de tabuleiro, mas sempre se pergunta: por que tal jogo é tão caro? Fique tranquilo, porque você não está sozinho. Segundo o censo Ludopédia 2018, 57% dos jogadores consideram o preço elevado um dos fatores que impedem um consumo maior nesse segmento, enquanto 67% dos entrevistados dizem gastar mais de R$100 por mês com jogos de tabuleiro. Mas hoje vamos explicar se, no fim das contas, os jogos analógicos são realmente caros aqui no Brasil. Solta a vinheta! Para não perder o costume, se você quiser dar uma força para o canal, já clique no gostei, compartilhe e acione o sininho. Aproveita que é de graça. Como está todo mundo aqui para entender o que torna um jogo tão caro, vamos começar pelo começo e falar logo do problema da importação. Suponha que você seja um fã de jogos e quer muito que a galera conheça um determinado título que viu lá fora. Algo muito comum entre diversos donos ou donas de editoras daqui. Existem duas opções para você: produzir no Brasil ou importar. Produzir aqui realmente é mais barato que importar, mas o problema é que o Parque Fabril Nacional tem uma especialização muito baixa nesse setor. E mesmo crescendo a produção interna, ele estará longe de suprir a demanda de todas as editoras. A única empresa que consegue fazer cartas com qualidade excelente e em larga escala aqui é a Copag, por exemplo. Mas ainda não há nenhuma que consiga produzir boas caixas em grandes quantidades e por um preço razoável, pelo menos até o momento em que esse vídeo foi gravado. Acaba que para a maior parte das editoras sobra apenas como opção a importação. E isso é um problema, já que a produção hoje é concentrada no Japão e na China. Ou seja, imagina o custo do frete para trazer milhares de cópias de jogos lá da outra ponta do planeta. Depois pensa no custo da armazenagem portuária e das despesas com a Receita Federal disso tudo. Mas ok, vamos supor que você tenha conseguido tirar os seus jogos do porto. Aí entra um novo imbróglio que é a logística no Brasil. Ela é muito baseada em estradas em vez de ferrovias ou barcos. Aliás, valeu aí, Juscelino, por nada no caso. Além da velocidade menor que um caminhão desempenha, temos a preocupação constante com o roubo de cargas, que é muito elevado em nosso país, em especial no Rio de Janeiro. Por conta disso, a editora ainda tem que bancar um seguro caro para transportar os jogos. Sem contar o preço do combustível, que vocês devem se lembrar que gerou bastante problema em 2018, a ponto de termos greves gigantescas. E isso só para levar do cais do porto para os armazéns nacionais. Depois disso, temos o mesmo problema para levar dos armazéns até as lojas ou para casa do consumidor. Somado a isso tudo, ainda temos o preço do dólar, que não anda nada favorável e bem flutuante. Para vocês terem uma ideia de como isso pode ser um problema, se eu sou uma editora e negocio, sei lá, 1000 cópias de um jogo com dólar a R$3, posso me ferrar porque pago apenas quando o jogo chega na minha empresa. Isso significa que se o dólar estiver R$4, 3 meses depois que eu encomendei, terei que gastar, grosso modo, 1/3 a mais do que havia previsto. Claro que existem formas de se proteger disso, mas elas também têm um custo. Por fim, temos aquilo que várias pessoas já devem ter pensado ao longo desse vídeo: a troletada de impostos. Haja imposto nesse país. Tem PIS, COFINS, IPI, ICMS, as tarifas alfandegárias que eu já citei anteriormente. Cara, no fim de tudo, só os custos de importação mais os impostos compõem cerca de 60% a 65% do preço final do produto. Ou seja, um jogo de R$100 estaria custando de R$35 a R$40 se a gente tirasse toda essa carga de cima dele. Só para entendermos melhor, nesse ponto do processo é como se você tivesse comprado lá fora uma simples bola de sorvete de creme, mas pagasse por um sundae triplo com calda dupla, marshmallow, M&M, tubete. Ah, mas eu vou comer isso tudo? Não, você só come a bola de sorvete de creme. Existem também diversos outros custos agregados que impactam no preço final, mas não tanto quanto os anteriores. Porém, acho importante citá-los para que todo mundo possa saber. Ao valor do licenciamento para franquias famosas como, sei lá, Batman ou Star Wars, os royalties ou direitos autorais para os criadores do jogo, assim como para o estúdio que o produziu originalmente, o custo de localização vulgo tradução do material, a quantidade de jogos produzidos, porque, claro, quanto mais jogo,
mais barato fica a cópia individual. Além dos gastos com marketing, comunicação, a própria estrutura da empresa e os seus funcionários. Como disse no vídeo anterior, se compararmos o custo de um jogo de tabuleiro com outros tipos de lazer e seus valores, veremos que não é tão caro assim quanto parece. Pensa em quanto você gastaria num cinema com a família. Coloca aí, sei lá, umas 2 inteiras e 2 meias, dando um total de R$100. Soma isso a pipoca, o refrigerante e o estacionamento. Lá se foram quase R$180. Ah, mas eu sou mais um cara de barzinho. Tudo bem. Você não gosta de ver Coringa? Não tem problema, beleza. O gasto vai ser cerca de R$9 por chopp por pessoa. Normalmente, cada pessoa bebe uns 4 chopps, sei lá. Então isso daria R$144 de conta. Isso se ninguém quiser nenhum petisco para acompanhar. E também se ninguém quiser pagar os 10% do garçom. No fim, essa conta vai fácil para uns R$250. Dá pra gente ficar fazendo essa brincadeira com quase todo tipo de entretenimento, mas garanto para você que mesmo que o custo seja equivalente, o nível de diversão coletiva e engajamento social que um jogo de tabuleiro proporciona compensa bastante o valor que ele possui, mesmo aqui no Brasil. Se serve de consolo, quando eu estive no Uruguai agora, no início de 2020, os jogos que existem aqui estavam quase que o dobro do valor por lá se fizéssemos a conversão. Claro que, em absoluto, o valor de um jogo de tabuleiro é caro para a realidade brasileira, em que 50% do país precisa viver com menos de R$417 por mês. Mas eu espero que tenha conseguido mostrar que, no relativo e diante de todos os custos envolvidos, o preço final é bem mais barato do que parece, ainda mais se você dividir com os seus amigos essa compra. Eu conversei com muitas editoras e criadores de conteúdo a respeito disso para tentar chegar no cerne dessa questão e descobrir o quanto que todo mundo está se esforçando para colocar o preço do jogo o mais barato possível. Aliás, eu gostaria de agradecer ao Diego da Bestmark, ao Cela da Paper Games, à Bárbara e a Iris da Galápagos, ao Fabrício Aftermath, ao Cacá do E Aí Tem Jogo, ao Pop da Buró e ao Joshua Kritz, que me ajudaram nesse levantamento de todas essas informações que eu passei aqui para vocês. Espero de verdade que tenham gostado e entendido um pouco mais. Valeu, pessoal!